Paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, estou trazendo aqui mais um tema, e o tema de hoje, ele vai abranger a parte da santificação. Na verdade, é 3 em 1, que eu vou falar de santificação, santidade e o relacionamento entre o crente e o mundo. Que o propósito desse vídeo é denunciar o aval dos pastores que estão corrompidos, no sentido geral, como todas as igrejas, a maioria está assim, porque raramente você vai nas igrejas hoje, ouvimos os nossos colegas pastores convocar os crentes para a santificação. Às vezes eu pergunto na rua, os crentes não têm nem noção do que é santificação, santidade, e a coisa está brava. E exatamente esse um dos pontos que o diabo tem trabalhado nas igrejas, que é a ausência de ensino a respeito da santificação. Esse estudo vai dividir também em 3 partes. A primeira eu vou abranger os conceitos, que meus vídeos duram em média 29 minutos, e vou abranger alguns conceitos, fazer alguns comentários, depois eu vou listar uma série de pecados que tem na Bíblia, baseado aqui em algumas passagens de Apocalipse, Gálatas e Coríntios, que os crentes acham que não tem nada a ver. Exatamente quando nós omitimos os crentes daquilo que obsta a nossa entrada no céu, aí está o cerne do problema. Então eu vou orar antes, depois fundamentar o meu estudo, e alguns textos bíblicos aqui. Que Deus te abençoe. Assista com atenção, leia as referências bíblicas. A minha Bíblia referencial aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal, sabendo que eu não prego e nem ensino o evangelho de denominação. Eu cito denominações que é para você relacionar com os dogmas ali ensinados, mas a minha base é a Bíblia. Qualquer denominação, seja Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Congregacional, Deus é amor, qualquer um, se estiverem fora da Bíblia, ensinarem fora da Bíblia, vão para o inferno. O alvo aqui é mostrar caminho do céu, caminho do inferno, conduta e padrões de um cristão verdadeiro e conduta e padrões de um cristão falso. Lembra do trigo e o joio, filho de Deus, filho do diabo, treva e luz? É nesse dualismo que Jesus sempre procurou conduzir os homens. Ele só tem um caminho para o céu, e para o inferno também um só. Porta estreita, caminho apertado, porta larga, caminho espaçoso. O primeiro leva para a vida, o segundo para o inferno. Ou você é crente, meu filho, ou não é. Ou tu está no dita-me de Jesus, da Bíblia, ou tu está no dita-me do diabo. Às vezes até levando a Bíblia, dizimando, indo lá para o seu templo, participando dos cultos, mas se você não andar em santidade, que é o cerne da coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo, pode ir seu cavalinho da chuva, que no céu não entra quem vive na prática do pecado. Amém? Pai Celestial, que esse vídeo sirva de despertamento para todos que assistiram. Jogue por terra os dogmas do homem, porque eu fundamentarei na tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Jogue por terra os demônios que operam na mente de todos os pastores corrompidos e que tem dominado, Pai, a mente das pessoas hoje, principalmente nas igrejas evangélicas, que avalizam o pecado, dizendo que tem nada a ver. Me usa como instrumento da tua palavra, dá-me força para que eu porte outros e muitas vezes sejam edificadas pessoas que estavam, Pai, no pecado, saiam e venham para a santificação e dá-nos força para permanecermos firmes no teu evangelho, até que volte o Salvador. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ler 3 textos. Eu fiz um esboço aqui. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Depois nós vamos para 1 Tessalonicenses 5:23, que vai abordar os 3 aspectos da salvação. E depois nós vamos para Romanos 12, 1 e 2. 1 Pedro, ele diz que é obrigado, dever, Deus não pede, Deus exige santidade do cristão, que é separação. Em Tessalonicenses 5:23,
nós vamos observar os 3 aspectos da santificação, que abrange corpo, alma e espírito. De dentro para fora, no versículo, fala do espírito primeiro, depois da alma e depois do corpo. E o Romano diz que o nosso corpo, ele funciona como um altar, ou seja, deve ser um sacrifício apresentado sobre um altar, ou seja, sobre o nosso corpo, que nós oferecemos sacrifício vivo e agradável a Deus. Depois nós vamos ler também em 1 João 3,10, 3,8, 1 Pedro 1,22 e 2 Pedro 2,9. Então, 1 Pedro 1,15, que é o tema inicial, no qual ele apresenta como obrigação a santificação. 1 Pedro 1,15. Deixa eu pegar meu óculos, eu estou depois dos 45, nós ficamos com a visão um pouco comprometida, mas tal coisa não é um obstáculo para nós falarmos e denunciarmos o pecado. Acompanhe-me em nome de Jesus. Diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16 diz assim: porquanto está escrito, sede, tá, imperativo afirmativo, santos, porque eu sou santo. Segundo ponto que eu vou ler, 1 Tessalonicenses 5, 23, que vai abordar os 3 aspectos da santificação. 1 Tessalonicenses, eu sei de cabeça, mas eu gosto de ler, para esse pastor está inventando, não. Tanto os católicos, os ímpios, o crente porta lá que não gosta de ler a Bíblia, eu quero que você leia comigo. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, plural aqui o verbo ser, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Terceiro ponto, Romanos 12, também uma passagem conhecida. No outro vídeo que eu falei sobre igrejas que não salgam, eu abordei um pouquinho sobre essa parte aqui da santidade, mas hoje eu vou fundo. Diz assim, o versículo 12 e 1 e 2, Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional é eu apresentar o meu corpo em sacrifício. Diz que tem que estar vivo e tem santo, não pode estar vestido de maneira despudorada. O versículo 2: e não vos conformeis com este século, o mundo, ou dispensação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos também ler em Pedro, vamos voltar para Pedro, capítulo 1, você pode me acompanhar na sua Bíblia, eu gosto muito de Bíblia, versículo 22, diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, não é a mentira, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. O 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, da moda do mundo, da maneira do mundo, o linguajar do mundo, os costumes do mundo, os ambientes do mundo, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Ou seja, a palavra de Deus, ela nunca foi revogada, ela está tendo valia até hoje,
e até a eternidade. E o último, o penúltimo, que é em 2 Pedro 2,9. Me acompanhe em nome de Jesus Cristo. 2 Pedro 2,9. Nos diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Para serem castigados. A última parte e a penúltima, são duas partes que eu vou ler. 1 João 3:8 e 3:10. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Que nos diz assim, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Isso é o 8. Aí o 10 diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se você diz que não peca, você não está na vontade do Senhor. Portanto, encare os seus pecados aí, o pecadinho ou pecadão, sabendo que Deus não tem pecado. Seja sincero com Deus. Senhor, eu erro aqui, eu peco aqui, então eu tenho que deixar. Nós temos que ter nojo do pecado, ok? Então, antes de eu ler aqui na Bíblia listar uma rela de pecados que nós temos escritos, eu quero falar sobre a palavra santidade ou santificação. A palavra santificação, ela vem do grego agiasmo, quer dizer tornar santo ou separar-se. Se nós vemos na palavra de Deus, Deus sempre exigiu dos servos separação do pecado. Por isso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. O diabo, a Bíblia diz que ele peca desde que ele foi gerado. Ele já estava aqui maquinando na cabeça a maldade. Ele tentou o homem. Se o homem ceder para as tentações dele, a igreja vai para o jangal, porque o propósito do diabo é fazer o homem pecar. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação, eles afastam Deus de nós. O que eu quero traduzir com isso, meu amado, é que não tem como um homem ou uma mulher, independente da denominação, viverem no pecado ou aceitar uma prática que é pecado, como um ponto que eu tenho batido sempre sobre essas calças compridas que as mulheres na igreja batista usam, esses vestidos curtinhos que as assembleianas na minha igreja usam, não na minha aqui, que não usam, mas em uns que eu tenho dado, eu tenho visto, esses seios de fora, a barriga de fora, ou seja, o pecado ele está generalizado dentro da igreja. Qual é o grande culpado? São os pastores que avalizam o pecado, porque se eles falarem a verdade duro como nós falamos aqui, metade vai embora, porque não quer se desvencilhar do pecado. Então, eu vou listar aqui uma rela de vários pecados, vou destacar alguns que é prática nas igrejas evangélicas e alguns que são de menor compreensão, como a palavra emulação, dissensão, glutonaria e lascívia. Eu vou explicar para os amados. Esse vídeo vai durar em torno de 29 minutos e são 3 partes. Nessa primeira aqui eu estou monitorando o tempo, que é para não ficar como nos outros vídeos, que eu não me ativo esse detalhe e ficou sem um nexo com os outros, mas eu vou com certeza, quando estiver próximo, eu estou monitorando o tempo aqui, eu vou encerrar a parte, fazer uma conclusão e partir para a próxima parte. Deus te abençoe. Então vamos ler primeiro aqui, em Apocalipse 20, versículo 8 e 22, versículo 15. São 3 textos que eu vou ler. O primeiro é o que eu acabei de citar, o segundo é Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, e 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Então, primeiro vamos pegar em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, que nos diz assim, é 21, 8. O versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, que aqui fornicadores são caboclo que transa sem ser casado, não. Na igreja tem gente jovem transando. Você que não está casado, seu namoradinho transando aí, vai para o inferno, viu?
Fornicação é pecado. Espere em Deus, case, depois você pode praticar o sexo, que é gostoso, mas entre homem e mulher casado. E aos feiticeiros e aos idólatras, aqui o idólatra são católicos que se prostam diante da imagem de cultura, não. Esse negócio de ir desses cantores gospel aí que fica soprando, idolatrando, isso é coisa do diabo. O crente não idolatra nenhuma pessoa que louva a Deus. E a todos os mentirosos, esses pastores que a mentira ela entra a parte da omissão e da ação. Você, pastor, que tem medo de falar para a tua membra, que ela vem aquela sainha curtinha, que eu vou mostrar umas fotos minhas aí quando eu postar esse vídeo. Tem umas fotos que eu tirei da internet, de umas igrejas batistas, de umas Assembleias de Deus, para postar para você ver. Tem até aqui no meu celular, que eu vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo para você ver. Você, pastor, que fica de boquinha calado com medo de sofrer censura da irmãzinha lá, que não é irmãzinha não, é priminha. Isso é uma Jezabel, porque uma mulher cristã, ela não bota calça comprida nenhuma. A calça comprida é um negócio desse aí do cão. E esse vestidinho curto também, rapaz, não é essa calça comprida não. Vestido curto, transparente, lascado, é o mesmo pecado. Mentiroso, que é omisso, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 22,15 também, uma passagem análoga. Diz assim, de 2,15: ficarão de fora os cães, que aqui os cães são os pastores picaretas, sem vergonha, cara de pau, que tem medo de falar a verdade para as ovelhas, ou avalizam o seu pecado. Os cães, que são os maus obreiros, Paulo fala. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vamos também para Gálatas, capítulo 5, versículo 19, Gálatas, antes de Efésios, capítulo 5, versículo 19, 20, 21 e 22. Diz assim, vou começar do 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, vou explicar isso aqui, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, vou explicar também, emulações, vou explicar, iras, peleja, dissensões, vou explicar também, heresias, também explicarei, invejas, homicídio, bebedice, explicarei também, glutonarias, também vou explicar isso aqui, que é sexo, droga e todo esse bagulho todo, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos para 1 Coríntios, capítulo, aqui vai pegar a gaysada, a Bíblia chama de efeminados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo perguntando. Não erreis, aí ele fala, nem os devassos, vou explicar cada um, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que é os gays, que de munheca a mão, também vai as lésbicas também, nem os sodomitas, é o que dá e o que pega, nem os ladrões, nem os avarentos, que aqui vai ter os caras que amam o dinheirão, viu? Teologia da prosperidade. Nem os bêbados, tomam bebida alcoólica, nem os maldizentes, que é o caboclo que reclama de tudo, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Muito bom. Tem alguns desses pecados listados aqui, eu vou ler aqui alguns, e eu vou explicar alguns com o seu referencial grego, para os leigos, os irmãos que não têm tanto conhecimento assim, eu tenho um pouquinho só, entenderem. Então eu vou ler aqui uma rela de pecado, que é praxe, nós vemos aí, mas raramente as pessoas falam. Mentira, ódio, ira, inimizades, emulações, dissensões, invejas, maldizer, impurezas, corrupções, idolatria, feitiçarias, heresias, blasfêmias, avareza, covardia, que é o medo dos pastores medrosos, prostituição, imoralidade, fornicação, porfias, pelejas, bebedice, glutonaria, devassidão, adultério, lesbianismo, homossexualismo, sodomia, furto e lascívia. Emulação é o que eu vou falar primeiro aqui. Vem do grego
zelos. Quer dizer, inveja amarga do sucesso dos outros ou ressentimento. Irmãos, contente-se com o que você tem. Não é pecado buscar bens materiais. Mas quando você vê algo que a pessoa tem e você não tem aquilo ali, fica ressentido, isso aí não é de Deus. Que a nossa riqueza não está aqui na terra. Jesus falou, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a traça vai lá e a ferrugem consome, mas no céu. Então nós temos que focar nosso ponto no céu. Disenções vem do grego dikostasia, é a introdução de ensino cismático na igreja, sem base bíblica. Eu vou falar aqui o sal grosso, a rosa ungida, Ana Paula Valadão rugindo como um leão, aquilo não é Espírito de Deus não, meu amigo. Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sei que o Senhor Deus, quando Ele se manifesta em alguém, é com pudor e modéstia, é com ordem e com decência. Aquilo ali, I'm sorry, não é de Deus não. Então, esses ensinos que eles ensinam aí, sal grosso, rosa ungida, você ficar de cabeça para baixo, imita jacaré, imita cobra, isso é do diabo. Heresia, espírito e demônio. O Espírito Santo não vai dessa maneira não. Lascívia é um ponto que eu vou bater grande, que é sobre vestimento. Vem do grego aselgeia, sensualidade. É a pessoa seguir suas paixões a ponto de perder a vergonha e a decência. Então eu vou concluir essa primeira parte, vou partir para a segunda parte, e nela eu vou explicar sobre esse aspecto geral da santificação. Vou começar pelos 3 aspectos, amém? Então aqui foi só uma parte introdutória. Vou começar lá pela a parte B, que é a segunda parte, eu vou falar sobre os 3 aspectos da santificação, que é lá em Tessalonicenses 5:23, que é espírito, corpo e alma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.